O que eu falei desde o início foi que se fosse apresentado algo que eu tivesse feito de legal, ilícito ou imoral, eu deixaria o cargo. Sinceramente, o que eu vi foi um monte de bobagem. Né? Uma última mensagem, que eu teria dado uma palestra e não teria registrado isso num cadastro eletrônico do tribunal. A palestra que eu realizei, o dinheiro da palestra foi doado a uma instituição de caridade, né? Comprovado até documentalmente. Houve ali apenas vamos dizer assim, lapso de não efetuar o registro, que vários juízes não fizeram também no mesmo período, até porque não tinha esse cadastro na época da palestra. Um dos objetivos era anular condenações, entre eles de várias pessoas, talvez do ex-presidente igualmente. Foi editada uma portaria pelo Ministério da Justiça, algo que estava sendo estudado faz tempo, uma portaria que tem o número 666, e ela basicamente tem por objetivo vedar o ingresso no país de estrangeiros considerados perigosos. Sim. Esse termo perigoso é um termo utilizado pela lei. O que nós fizemos foi apenas detalhar na portaria o que seria um estrangeiro considerado perigoso. E o que nós optamos fazer? Indicar uma série de condutas criminais, que, em relação às quais não existe nenhuma controvérsia, que são perigosos, por exemplo, terrorismo, envolvimento em exploração sexual infantil, e crime organizado armado, né, torcidas violentas. E o que basicamente estabelece a portaria? Pessoas suspeitas de envolvimento nessas atividades não entram no Brasil. Né? É uma deportação sumária. É uma deportação sumária, coisa que outros países fazem, inclusive em situações muito mais amplas. Né? O brasileiro, às vezes, é barrado lá para ingressar no exterior, nem por um motivo tão grave, mas às vezes apenas por uma falha documental, e ele é devolvido, muitas vezes sem que haja uma motivação específica. O que nós fizemos foi assim, olha, nós não podemos permitir que pessoas suspeitas dessas atividades ingressem no país. Não importa se tem um processo, se tem um trânsito julgado ou não. Não se corre o risco nessas circunstâncias. Por exemplo, caso do terrorismo. Alguém suspeito de terrorismo não entra no país. Simples assim. No entanto, quando foi divulgada a portaria, algumas pessoas colocaram, não, isso aí é uma retaliação contra o jornalista. Primeiro, o jornalista já está no país. O estrangeiro já está no país. Não será deportado. Então... 2, ele não está enquadrado em nenhuma dessas condutas específicas, criminais específicas. E 3, pelo fato dele ser casado com um brasileiro e ter filhos brasileiros, ele sequer poderia ser poderia ser deportado. Então nós temos que tomar muito cuidado com essas tentativas de, vamos dizer assim, gerar mais sensacionalismo. Essa medida é uma medida importante para a segurança do país, estava sendo estudada há tempos, né? E não tem nada a ver com esse caso envolvendo o Intercept. Ali é um absoluto mal-entendido. Né? Quem cabe decidir sobre a destinação das provas é o judiciário. Né? Agora, existe uma investigação que é sobre o hackeamento, não sobre o conteúdo das mensagens. Certo? O foco da Polícia Federal é o hackeamento. A Polícia Federal, houve essa confusão, ela até emitiu uma nota, que tinha conhecimento dessa nota, e que o foco é o hackeamento e caberá ao juiz decidir no final a destinação dessas provas. Entre elas pode ser a destruição. O que houve foi uma declaração de um possível destino das provas ser a destruição, afinal de contas é um material que no fundo é um produto de um roubo eletrônico. Mas ao ministro da Justiça, não, eu não dei nenhuma determinação à Polícia Federal para a destruição de qualquer prova. Isso nem seria da minha competência e isso não ocorreu. De fato, o que houve foi, novamente, sensacionalismo em cima de uma declaração quanto ao possível destino das provas.